Você está no canal Ordem Sinárquica. Deixe seu like ou dislike, não importa, e seus comentários abaixo do vídeo. O título desse vídeo será: Pode-se mentir para a consciência? Depois temos: O que sou eu, tu, nós? Jeová, Deus? Javé, Demiurgo? A falácia do todos somos um. Subtítulo: Infinito, Finito e Quantum. Olha só quanto conteúdo, né? Peço descrição, porque eu realmente faço essa mistureba, essa sopa bem salgada, para que você desenvolva o mental abstrato, que é aquele que não está buscando lógica. Ele está preparado como o porteiro. Eu, no meu caso, na minha empresa, eu sou porteiro, eu sou auxiliar de almoxarifado, eu sou da limpeza, eu sou tudo. É o que me contrataram, daí nós vamos entrar na questão do trabalho. Essa noite eu tive uma experiência que eu devo sim compartilhar porque ela pode agregar muito. Porque até eu mesmo me surpreendi. Em profunda meditação para dormir, porque é o que eu faço, né? Eu sou ex-gnóstico, mas eu peguei esse vício gnóstico de meditar para dormir, então meus desdobramentos são um pouquinho mais qualificados do que no passado, porque eu passei a meditar e não fazer esforços com falácias mentais como mantras, né, técnicas ou posições, porque qualquer posição fora a decúbito dorsal, que é para dormir, é desconfortável e vai te tirar o sono. Então você não vai sair do corpo não, só há desligamento com sono ou morte. Então vamos lá, parte a parte aqui, como um bom serial killer, eu gosto muito de colocar humor, né, porque nós crianças aprendemos brincando, a gente sabe muito bem disso, a gente já foi e ainda somos, de certa forma, né, por isso que a gente gosta muito de stand-up, a gente gosta muito de comédia, né, coisas que façam rir, a gente acha que isso é felicidade. Então vamos ser felizes, né, rir do próprio conhecimento, porque o conhecimento é por alegria. Quem o tem é feliz e está em paz. E o que é a paz? A paz é informação. Por que eu faço fincapé nisso? Porque quando você tem a informação de alguma coisa, por exemplo, você sabe o seu quadro de saúde, ou você sabe que você não está doente, você fica em paz. Se você sabe o dia que vai vencer aquela conta e você é obrigado a pagar, e você tem certeza que vai ter o dinheiro para quitar, como o karma, né? Só se passa passando, só passa passando. Você fica em paz com o karma. Você fica em paz com qualquer coisa. Até mesmo um inimigo declarado que lhe ameaça ceifar a vida é mais útil. Você vai ficar mais em paz do que um amigo que está lhe carcomendo invisivelmente pelos cantos, né? É falso. Então, a falsidade sim, ela é grave, porque ela tira a paz, ou agora, ou logo mais. Então vamos lá. Pode-se mentir para a consciência? Não, porque ela é consciência, ela é verdade. Então, a mentira, vejam bem, uma lei superior, como dizia na gnose, sempre lava a inferior. Então, ela está sempre acima em frequência, como o satélite que vê o humilhante por terra e o humilhante não sabe que tem um drone, um helicóptero ou o próprio satélite observando. Os seus passos estão sendo contados. Agora, o humilhante não consegue ver os passos da lei. Ele sempre vai ser pego. A lei, ela surpreende o humilhante porque o humilhante está desatento. Ele só está preocupado em fugir e fazer as suas asneiras, né? Porque são crianças. Todos nós somos. E a gente erra muito, nós vamos entrar no erro e ver o que o erro é útil ou não. Então, pode-se mentir para a consciência? Não, porque ela sabe o que é mentira e verdade, porque ela é a própria verdade. Então, ela sabe distinguir ela daquilo que não é ela, apesar de ser derivado dela, porque ela se desdobrou. Nós vamos chegar lá em Deus, Jeová, tudo mais. O que pode acontecer é um consciente se deixar mentir.
né? Simplesmente por compreensão. Já me aconteceu muito isso, né? De eu estar consciente de uma coisa, eu estou vendo que não é, e tá, tudo bem, deixa para lá. Eu ando deixando algumas coisas para lá porque eu vejo que quanto mais você aponta o erro de uma pessoa, em vez de você ajudá-la, o que que acontece? Ela usa esse erro para como justificativa para dizer que você está mais errado que ela porque você está apontando o erro, detratando. Ou seja, então quem avisa amigo não é mais, né? Mudou. A gente fala sem pensar nas palavras, né? Então o que acontece é que uma pessoa pode se deixar mentir ou simplesmente ela não está em paz com a coisa, ele não conhece aquele ser, o histórico. Não estamos falando de histórico biográfico, estamos falando de histórico antroposófico daquela pessoa, do que ela fez, de onde é que ela vem, de que raio da criação ela é, se ela veio para encrencar mesmo, de repente o raio da força, o raio da virtude, o raio do amor. A gente não sabe por que ela é tão melosa, a gente não rastreia, a gente não se arrisca nesse trânsito, né? Porque é muita coisa para pensar. Só que não se pensa para chegar nessas conclusões, né? Na verdade, não são nem conclusões, são afirmações. Então, o mentir, né, pode acontecer, né? A gente pode entrar até em quantum aqui, que é isso, por exemplo, o cientista mesmo já está se fragando, que não dá para chamar o universo de infinito, porque se ele tem bordas, se ele tem partes escuras, e se ele se contrai ou se expande, ele tem que chegar em algum lugar, senão não estaria se movimentando. Então, na verdade, esse universo ele é finito. Por quê? Porque ele vai e volta. Ele se contrai e se expande. Mas nós podemos entrar no ser humano. O ser humano é um microcosmo. Quando o ser humano ele quer ser grande, imagina, eu quero ser maior que você, né, em alguma coisa, no prestígio, dar a última palavra, né, mostrar que eu tenho razão, né, eu quero provar que né, isso aí na verdade é uma carência, né, porque a gente se esqueceu da nossa grandeza. Então a gente tem que preencher esses espaços vazios com alguma coisa, nem que seja ah, uma sombra, né, porque não é luz própria. Então você imagina um círculo desse aqui, isso aqui é você. Tá? Em síntese, aqui é você no mental. Mas imagine muitos círculos não, muitos pontos, ok? Quando eu quero me expandir, seja até, por exemplo, algo plausível, eu quero expandir a consciência, ser mais consciente que todo mundo, ou eu quero ter razão no meu intelecto, na minha profissão, eu quero provar que isso aqui é de lei, que isso aqui é justo, que vale sim eu cobrar caro porque eu me esforcei. Sabe o que acontece? Esse círculo, você imagina um outro círculo, agora vamos entrar o quantum do cientista, um outro círculo maior. O que vai acontecer quando você se expandir, se achar grande? Daí nós vamos ver do porquê que é melhor seres pequeno. Por quê? Porque a consciência é partícula, então ela é livre, porque ela pode entrar em qualquer coisa. Como um micro-organismo entra em você, você não consegue, né, lutar contra ele. O seu corpo tem que fazer um esforço tremendo, muitas vezes é derrotado. Então você imagina, você quer ser grande em alguma coisa, você quer ter razão, dar a última palavra. Esse círculo, que é o seu mental, vai se expandir, mas não vai ser acrescentado nenhum ponto. Cada ponto é uma informação. A única coisa que vai acontecer é que os pontos vão se afastar, vai criar espaços vazios, vai criar mais peso, ocupar mais espaço e tempo, e a gravidade vai te pegar mais. Por isso que dizem que quanto maior o salto, maior o tombo. Ok? Aqui nós fechamos o quantum desse negócio do ego, né? E agora vamos entrar no ego. Como foi criado o ego? O ego, que também, né, se for pegar pela gramática latina, ego sou eu. Só que nós pegamos isso, nós pegamos vícios linguísticos, coloquemos
O ego é ruim. Até, inclusive, grafamos o E com E minúsculo e o eu com E maiúsculo. Mas são a mesma coisa. Só que é interessante essa divisão entre o português eu e o ego do latim original, antigo, que nos dá mais ou menos uma base para ter uma referência de que realmente possa que haja uma diferença entre uma coisa e outra. Para quem diz que todos somos um quando a gente foi um antes e seremos um depois. Agora estamos na polaridade. Por quê? Porque Deus se polarizou. Então é necessário bem e mal, luz e sombra. Por quê? A sombra, ela é mãe. A luz é pai. É atividade. Tanto é que você trabalha de dia. Não é certo trabalhar à noite, não por uma questão moral ou mística, porque o corpo ele é convidado a descansar. É onde estão os mistérios por trás da matéria. Por isso que o irmão aqui vos conta coisas que acontecem à noite. Eu sou, vamos dizer, um boêmio noturno ou um repórter, né, da noite. Mas existem milhares como eu, Wagner Borges, Saulo Caldeirão e muitos outros. Você também é, só você não sabe, porque você não foi na aula, né, na aula de reportagem na Faculdade da Vida. Então, o que acontece? Quando você se expande, na verdade, se você não, você expandir, não colocar informação, você simplesmente está criando espaços vazios, está inflando, está ficando gordão e está ficando cada vez mais pesado. Até tem uma curiosidade, né? A barriguinha saliente, você está preocupado. Não trabalhe nutrição nem dieta, trabalhe o chakra do sentimento, né, do apego que é o plexo solar, é o sol, ele quer devorar tudo, né? O sol tanto expurga como ele quer queimar tudo, ele quer usar tudo como combustível. Então aí já tem uma filosofia nova para vocês entender, né, para você não ficar tão magoado, minha barriga, eu sou um droga, né, eu sou uma porcaria, né, eu sou um gordo, uma gorda. Calma, trabalha seus chakras, adquira, né, consolide consciência em si, comece a trabalhar essas coisas, porque essas coisas que não são faladas pela ciência convencional são a causa de tudo que acontece. Eles são centros de energia. Se é um centro, ele é o comando. E outra coisa que a gente pode falar dessa mística de que, né, até tinha, eu não vou dizer o nome da pessoa, que falou que Brahma é o mesmo Javé, que seria Deus, seria o mesmo demônio. Não, porque não agora, né? Será no final, no Pralaya, quando tudo juntar, daí não vai ter esse conceito de que bem é bem, que mal é mal, porque Deus e diabo só vai ser a mesma coisa, né? O Demiurgo e o Gadu vão ser a mesma coisa quando o bem não fazer o bem e o mal não fazer mal na cabeça do homem. Aí temos também algumas coisas que viram falácia, né? Algumas frases de impacto filosófico, tipo de Nietzsche, quando Nietzsche diz: Deus está morto, Deus sim está sepultado no homem. Ele desperta no homem. Então faz todo um sentido, apesar que filósofos, né, como os psicólogos, eles trabalham no linear, na linha dos olhos, na vida palpável, no dia a dia. Eles estão vendo, é como os estoicos, por mais brilhantes que eram, eles caminhavam, né, no solo, tudo mais, e meditavam caminhando, tudo mais, mas é tudo dentro de uma mecânica física. Mas muita coisa vinha, muita informação, quando eles, por exemplo, se aquietavam, caminhavam silentes, começava a aparecer, mas depois do silêncio vem o verbo. Então, o que a gente pode falar de Deus, Javé, tudo mais? Javé, quando Deus se polarizou, então é um sentido avesso da Bíblia que o homem criou a mulher? Não é. O homem, esse aqui, ele não nasce sem útero. O homem é o inverso de Deus. Então, primeiro tem que vir o polo feminino para depois vir o masculino. Os primeiros que pariram seres assim como a gente conhece hoje foram os lemures, ou seja, os gigantes, que era a cruza dos 22 lá do saco de carvão,
né, que entraram aqui porque a evolução estava estancada. E onde é que eles entraram? Eles caíram quanticamente, vamos dizer assim, para quem gosta de termos científicos, né, em partícula na mente humana. Transformou na própria mente. Os próprios corpos mentais que cada um tem, não importa, graus diferentes de anjos, para quem quer usar uma nomenclatura mais religiosa. Mas são inteligências, são entes, ok? Então, o que, que acontece quando o... Aí sim vale, primeiro vem o pater, mas daí a igreja usou isso para pegar o homem físico, macho, alfa, e colocar como uma ditadura patriarcal, né, por oportunismo. Ah, então eu sou homem, mas não é o homem, o sexo masculino nada tem a ver com Deus, porque seria como discutir o sexo dos anjos, e Deus está acima de anjo, ele não tem sexo, mas ele se polariza em quê? Em positivo e negativo, ação e reação. Então, ele, no emitir luz do primeiro ponto, né, vemos aqui que somos uma representação mesmo do Deus, ele emite uma sombra. E a sombra começa a criar matéria. E a luz começa a criar partícula. Primeiro partícula, mas cabe salientar que a massa, que é a matéria, é múltiplos de partículas. Então, em síntese, é a mesma coisa, só que um está espalhado e o outro está unido. Ok? E nisso de criar essa sombra, cria-se o conceito no homem que raciocina, ele começa a criar conceitos daquilo que ele está vendo, é Deus se analisando, começa a entender, isso aqui é escuro, isso aqui é luz, isso aqui é bom, isso aqui é mal, isso aqui é Deus, isso é o diabo. Só que na verdade ele não entende que no final de contas tudo é a mesma coisa, só que está separado agora porque a consciência precisava estudar, ela mesma é a professora e a aluna, estudar as suas possibilidades, porque ela não sabia quem era. Mas a coisa é você agora. Você está dentro de si. Está com os olhos olhando para fora. Seus olhos não olham para dentro. Se não tiver um outro ser, um espelho, você não sabe quem você é. Por isso que criam outros seres. Por que tantos seres? Uma vez eu tive uma experiência em que eu saía do corpo e voltava. Eu via as pessoas, né? Porque se você volta, você acorda. E via os objetos, via a minha parede, via a minha casa, via, né, aquele trânsito tudo. E eu brincava, eu via. Existe, não existe. Existe, não existe. Está ali, não está ali. Então, quer dizer, nós estamos aqui realmente, né, atuando. E não somos tão importantes aqui, mas temos que estar aqui para ver esse trânsito. Como é que é de lá para cá e de cá para lá? Né? Então, isso é muito interessante. E dentro da questão do infinito, o infinito você não sabe o que que é. Porque o infinito também pode ser finito. Porque mesmo que você chame de absoluto, você encerra. É a mesma coisa, quando você chama de Deus, né, o homem chama de Deus, como dizia Crowley, o único Deus que existe é o homem, claro, porque o homem é o único que consegue ter o conceito de Deus dentro, porque o próprio Deus não tem nome. Quando você dá nome às coisas, você reduz a coisa a um ser, a um objeto, dá tamanho, mensura ele. Você o reduz. E quando também você pega e chama a terra de terra, porque eu estou pisando na terra, isso é para identificar, separar, você está separando a terra de você. Porque você está pisando sobre a terra. Estou pisando sobre a terra quer dizer que você e a terra são algo diferente para você. Então, eu acredito que você agora vai entender essa falácia de todos somos um, né? Se todos fôssemos um, seríamos robôs agora. Paz e verencial a todos.